Olá, caros ouvintes da Palavra de Deus. Estamos trazendo mais um tema, a verdade sobre o inferno e o tormento eterno. Quando você ouve a palavra inferno, o que vem em sua mente? Qual é a imagem que passa pela sua cabeça? Você interpreta o inferno igualmente como você vê na foto desse vídeo? Vamos estudar pela Escritura o que significa de fato o inferno e o tormento eterno. O vocábulo latino infernos foi traduzido para o português por inferno. 4 palavras foram traduzidas como inferno: Seol, Hades, Geena e Tártaro. De um texto para outro, o significado de inferno pode mudar, porque inferno é a tradução de 4 palavras: Seol, Hades, Geena e Tártaro. Veremos individualmente o que significa cada uma delas. Primeiramente, Seol, encontrado 65 vezes na escritura hebraica, sendo equivalente à sepultura. Os corpos dos mortos vão para a sepultura. Seol, confira. Gênesis 37, 35, Salmos 141, 7. A maioria dos teólogos entendem que Seol é um lugar em que habitam as pessoas mais que já morreram, que é um lugar de tormento, é um lugar onde há fogo. Mas, ao lermos os textos e observarmos os manuscritos mais antigos, onde consta a palavra Seol, tem outro significado. Então, como diz, os corpos dos mortos vão para o Seol, ou vão para a sepultura. Como vemos que muitos que se dizem cristãos pensam que Seol é um lugar invisível, é um lugar onde habita almas pecadoras. Mas o Seol, ou a sepultura, é um lugar visível, é um lugar onde o corpo vai para a sepultura. E sobre isso, vemos que a maioria dos teólogos acreditam que a alma do homem é divisível, que o corpo do homem vai para a sepultura, já a alma vai para o inferno se for má, ou vai para o céu se for boa. Isso é do paganismo. Os corpos dos mortos vão para o Seol, como vemos. Um dos exemplos aqui citados, Gênesis 37, 35, onde fala de Jacó, que ele diz que desceria para o Seol, ou ele diz que desceria para a sepultura. O Seol é um lugar de silêncio e não de tormento. Salmos 6, 5, 88, 10 a 12, Eclesiastes 9, 10. Então, o Seol não é um lugar onde há tormento, onde há fogo. O Seol é um lugar onde há silêncio. O Seol pode ser entendido como sepultura, cemitério, túmulo, sepulcro, cova, um lugar onde se cava para colocar mortos. Exemplo, Jonas gritou do ventre do inferno. Jonas 2:2. A escritura, ela aqui fala de inferno, que é o que é equivalente a Seol, e diz que Jonas gritou do Seol. Eu pergunto, Jonas estava em um lugar onde havia fogo, onde havia tormento, como se pensa hoje? Não, ele estava no ventre da baleia, ou no ventre do grande peixe. Então, quando diz que ele gritou do inferno, é porque ele estava ali no ventre do peixe, onde ele morreria. Mas Deus o tirou do ventre do peixe, e ali até o sinal de Jonas foi símbolo da ressurreição de Cristo, porque Jonas ele foi preservado por Deus, e assim Deus o levou para completar sua missão. Hades, encontrado 11 vezes na escritura grega, sendo equivalente à sepultura. Veja aqui as 11 passagens. Mateus 11, 23, 16, 18, Lucas 10, 15, 16, 23, Atos 2, 27 e 31, Apocalipse 1, 18, 6, 8, 20, 13 e 14, e também primeira carta aos Coríntios 15, 55. Seol é o mesmo que Hades, Salmo 16, 10, Atos 2, 27. Então, Hades é uma palavra grega, e ela é o equivalente a Seol.
Para nós entendermos melhor, é só comparar Salmo 16:10. Você sabe que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, algumas partes em aramaico também, mas ele foi escrito quase todo em hebraico. Salmo 16:10 usa a palavra Seol, que diz assim: pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Já Atos 2:27 usa Hades, pois não deixarás a minha alma no Hades. Ou seja, essa é uma profecia a respeito de Cristo, que a sua alma não foi deixada na sepultura, ele ressuscitou. Observe aqui, não é o tema desse vídeo, mas vou tratar de forma breve, que a alma ela vai para o Seol, ou a alma ela vai para o Hades, que é a sepultura. Então a alma está falando do próprio homem, e não de um ser imaterial que sobrevive fora do corpo, como tratamos no vídeo, a doutrina da imortalidade da alma. A enciclopédia da Collier diz a respeito de inferno. Primeiro representa o hebraico Seol, do Antigo Testamento, e o grego Hades, da Septuaginta e do Novo Testamento, visto que Seol, nos tempos do Antigo Testamento, se referia simplesmente à habitação dos mortos e não sugeria distinções morais. A palavra inferno, conforme entendida atualmente, não é uma tradução feliz. Então, como você leu comigo nessa enciclopédia, falando a respeito de Seol e de Hades, como eu tratei pelas escrituras, observamos que uma própria enciclopédia testifica disso. Aqui, sepultura, esse é o Seol, esse é o Hades, e não um lugar de fogo, de tormento. Geena, termo grego para o vale de Inom, ou vale do filho de Inom, encontrado em 12 citações bíblicas. Mateus 5, 22, 29 e 30, 10, 28, 18, 9, 23, 15 e 33, Marcos 9, 43, 45 e 47, Lucas 12, 5, Tiago 3, 6. Vamos entender o que significa a palavra Geena. Geena, do hebraico, Je, Ben, Inom, literalmente vale do filho de Inom. O erudito judeu David Kim diz o seguinte como possível explicação sobre Tofete, Geena. Nome do lugar em que eles faziam seus filhos passarem pelo fogo para Moloque. O nome do lugar era Tofete, e diziam que era chamado assim porque eles dançavam e tocavam pandeiros. E esse lugar era um vale que pertencia a um homem chamado Inom, de modo que era chamado de Vale de Inom e de Vale do filho de Inom. E Josias conspurcou aquele lugar, reduzindo a um lugar impuro, para nele se lançarem carcaças e toda impureza, a fim de que nunca mais subisse ao coração do homem fazer seu filho ou sua filha passar pelo fogo para Moloque. Então, o que é o Geena? Geena é o mesmo vale do filho de Inom. E esse lugar, no princípio, era um lugar onde se sacrificava crianças. E ali era sacrificado para Moloque. Alguns registros da história também mostram que crianças eram sacrificadas a Baal, a Moloque. E depois, Josias, ele fez uma restauração em Judá. Ele convocou ao povo para servir ao Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ele fez uma restauração espiritual e ele destruiu esse vale. E ele mandou lançar carcaça e toda imundícia. E aquele lugar se tornou impuro, para que ninguém mais ousasse sacrificar os seus filhos para Moloque, para que ninguém adorasse outros deuses cometendo tais abominações. Então, essa é uma foto que observa o Vale de Inom, ou Geena. Então, essa palavra Geena, ela foi traduzida como inferno de fogo, mas Geena era um lugar que ficava próximo de Jerusalém. Agora, Tártaro, termo grego, citado em 2 Pedro 2,4.
Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno Tártaro, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Tártaro, nessa passagem, tem sentido de julgamento futuro, não um lugar de fogo e tormento eterno. A última palavra, Tártaro, que foi traduzida por inferno, não está falando de um lugar de tormento, está se referindo a um julgamento futuro dos anjos, a qual eles foram precipitados. Então, como a gente vê claramente na Escritura, que esses anjos serão aniquilados no lago de fogo. Somente uma imagem para ilustrar. Entenda a parábola do rico e Lázaro. Lucas 16, 19 a 31. Então você pode até me questionar, e quanto à parábola do rico e do Lázaro? Fala que o rico foi para o Hades, ou para o inferno, e lá ele estava sofrendo, sendo atormentado. Vamos lá. Essa parábola não pode ser entendida literalmente. Examine pelas Escrituras. Os mortos não têm nenhuma recompensa e sua memória está entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9:5. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Não existe a promessa dos salvos morarem no céu. Salmos 37, 11 e 29. O inferno, Seol e Hades é a sepultura. Salmo 16, 10. Atos 2, 27. Os céus são mais altos do que a terra. Isaías 55, 9. Então, se você entender a parábola do rico e Lázaro literalmente, você vai deixar de crer em muitos textos da Bíblia. E um deles é a respeito dos mortos. Os mortos, eles não têm nenhuma consciência. E eles não têm recompensa. A recompensa só vai receber o justo na ressurreição. Não existe recompensa antecipada para ninguém. E um dos itens é a respeito dos justos, que eles vão herdar a terra. E o inferno não é um lugar de tormento. O inferno que se usa Hades é até bem explícito também na Bíblia Almeida sobre que inferno usa Hades, que é a sepultura. Então, a parábola ela é uma alegoria, é uma comparação entre coisas semelhantes. E nós temos que entender que Jesus ele ilustrou, como veremos aqui no próximo slide, parábola é uma alegoria, isto é, comparação entre coisas semelhantes. Jesus narra a situação dos judeus, homem rico, e gentios, mendigo. Ao rejeitarem o Messias, o reino passou-se para os gentios. Mateus 21, 43, 22, 8 a 10, 15, 21 a 28. Jesus ele estava ilustrando a situação dos judeus. Os judeus eles tinham a lei, tinham os profetas, tinham Cristo. Os gentios eram considerados. Os gentios eram considerados como pessoas sem valor pelos judeus, eram desvalorizados por eles. Um dos exemplos é a mulher cananeia, que Jesus disse que não era lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Então a mulher com fé conseguiu o milagre dela, alcançou. Então os gentios estavam recebendo um reino, enquanto os judeus estavam rejeitando. E hoje nós vivemos a plenitude dos gentios. Então hoje os judeus estão endurecidos, por um tempo determinado, é claro. Mas vemos que Jesus ilustrou muito bem a situação dos judeus que permanece até os dias de hoje. A condição dos ímpios no juízo final. Então, se acredita que os ímpios vão sofrer um lago de fogo, sofrerão pela eternidade. Será isso verdade? Veremos. Os ímpios, eles perecerão, desaparecerão e em fumaça se desfarão, como está escrito em Salmos 37, 20. Serão destruídos para sempre. Salmos 73, 18. 92, 7. Se farão cinzas. Malaquias 4, 3. Derreterão como a cera diante do fogo. Salmos 68, 2. Suas raízes apodrecerão. Isaías 5, 24. As escrituras são claras em afirmar a total aniquilação dos ímpios no juízo final. Você observou pelos textos como eles são claros? Haverá punição eterna para os ímpios? Claro que não. Então, como esses textos são claros, os ímpios eles serão tirados da terra, serão arrancados, como falam outros textos.
e eles serão aniquilados integralmente ou totalmente. Apocalipse 21:4 diz: E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, meu caro ouvinte, eu não quero ofender ninguém ao falar isso, somente quero que vocês reflitam sobre as crenças que vocês receberam, porque vemos que não haverá nem dor, não haverá nem clamor, nem morte, porque as primeiras coisas são passadas. Não existirá tormento eterno. Deus, ele é justo e ele vai punir o homem, ele vai punir, mas não é pela eternidade, é por um espaço de tempo. O fogo, em muitas passagens, ele é falado que ele consome tudo. Então, o fogo, ele consome matéria. Então, como vocês viram em outro vídeo que eu fiz, pela graça de Deus, a doutrina da imortalidade da alma, a alma não é um ser que sobrevive fora do corpo. Quando fala de alma, está falando do homem. Ou também falando de animais, em outras passagens. Então, examinem as escrituras, Deus possa abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar. E peço também aos irmãos da Igreja de Deus que estão acompanhando esse trabalho, compartilhem, me ajudem, porque se vocês compartilharem, mais pessoas alcançarão, serão alcançadas e muitas pessoas serão evangelizadas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.